pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Pensar a Cultura, que é um livro de uma coletânea de ensaios. Eu recebi esse livro da editora Arquipélago. Esse livro tem uma história bem legal, porque ele é parte de um projeto chamado Fronteiras do Pensamento. Quem não conhece, eu vou deixar o link ali embaixo para o site deles e para o canal do YouTube deles. Eles são um projeto cultural que pretende criar o debate entre pensadores intelectuais sobre diversas áreas. E no canal é bem legal porque eles publicam trechos de falas de muita gente legal. Então eu adoro o canal no YouTube do projeto. Esse livro da editora Arquipélago é uma reunião então de conferências, ensaios, algumas entrevistas com vários desses intelectuais que já passaram pelo projeto. Todos esses textos, obviamente, giram em torno da discussão sobre a cultura. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre cada um dos textos. O primeiro deles chama Breve Discurso sobre Cultura, do Mário Vargas Llosa. E eu acho que, bom, ele dispensa apresentações. Mas nesse texto ele é bem interessante, porque ele vai criticar o conceito de cultura que a gente está acostumado a usar hoje. Quem estuda humanas deve estar mais familiarizado. Mas essa questão de incluir na cultura os hábitos e costumes de um povo e tal. Ele critica um pouco isso, porque ele fala que isso foi, na realidade, uma criação dos antropólogos e depois dos sociólogos, mas ele acredita no conceito de cultura mais referente a obras artísticas de qualidade, né? E ele vai falar por que ele defende essa posição, por que ele acredita nesse outro conceito de cultura e não no que a gente usa. Eu não sei se eu concordo com ele ainda. Esse é aquele tipo de texto que você tem que ler muitas vezes e achar bons argumentos, porque ele apresenta bons argumentos, mas eu entendo o ponto dele. E é bem interessante ler. Bom, o segundo, na realidade, é um ensaio visual de uma artista plástica chamada Maiana Redin. Ela mescla mapas de regiões diferentes. É bem interessante o trabalho dela e a intenção é conectar fronteiras, digamos assim, e brincar um pouco com essa noção. A conferência seguinte é do Wim Wenders. Ele é um diretor de cinema. Eu gosto muito, ele é alemão, mas ele tem filmes de várias, assim, ele não filma na Alemanha ou necessariamente em alemão. E nesse texto ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essa coisa das fronteiras, que pra ele é uma coisa que não faz muito sentido e faz sentido ao mesmo tempo. Então ele, ao mesmo tempo, não se limita na sua fronteira de país. Ele acha muito importante que no cinema a gente consiga perceber essas características locais, esse tipo de coisa, porque ele acredita que a obra vai ter mais profundidade. A conferência seguinte se chama Nostalgia das Estrelas, do Michel Houellebecq, que é um autor francês. Eu fiz um vídeo já faz um tempo sobre um livro dele, que é o Mapa e o Território. Vou deixar o link ali embaixo caso alguém tenha interesse. E ele vai falar um pouquinho sobre a influência da cultura norte-americana e essa dominação cultural. Depois tem uma entrevista com o escultor Richard Serra, feita pela Liane Koch, que é uma curadora e estudiosa da arte dele. Ele é um escultor que trabalha majoritariamente com borracha. Eu já tinha lido, já tinha visto algumas coisas dele na internet, mas eu nunca vi pessoalmente. E apesar de que eu acho muito legal ver arte na internet, eu acho que é muito diferente você ver uma foto de uma arte e você estar lá. Então é um pouquinho difícil dizer muito sobre o artista sem conhecer a obra dele. Mas eu achei a entrevista bem interessante. Algumas partes eram mais específicas sobre a vida e a obra dele, mas em geral eles conversaram sobre aspectos bem interessantes da cultura e da arte. Bom, o texto seguinte se chama O Espírito da Nossa Época, do Tom Wolfe. Ele é um jornalista, deixa eu até ver aqui. Ele escreveu esse livro aqui que eu acho muito legal, que é o Radical Chic e o Novo Jornalismo. Se tem alguém estudante ou que pretende ser jornalista, esse aqui é um livro muito, muito legal. E ele vai falar então sobre a questão da cultura nessa mudança de tempo e o que muda, o que não muda. É uma discussão bem interessante. Ele já é mais velhinho, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas é bem interessante a discussão dele também. Bom, depois vem o Romance no Novo Mundo, do Orhan Pamuk. Ele é um escritor turco, ganhou o Nobel em 2006. E esse texto é mais focado na literatura e na escrita. Também um pouco sobre a relação disso com os leitores.
Também uma entrevista com o Todorov, chamada Uma Civilização, Muitas Culturas. O Todorov, para quem não sabe, é filósofo e linguista. Enfim, nessa entrevista eles falam sobre muitas coisas. Falam um pouco sobre a jornada pessoal dele nos estudos, cultura, língua, literatura, enfim, ela é bem ampla. O último texto é do Mia Couto e se chama Repensar o Pensamento, Redesenhando Fronteiras. Esse texto é bem interessante porque ele brinca com o título da conferência, né, do grupo de conferências que é o Fronteiras do Pensamento, e ele vai falar sobre as fronteiras do pensamento, né, até onde isso vai, como que isso pode mudar e tal, e ele usa exemplos bem legais da própria vida dele. Gostei muito desse livro, a organização tá muito legal, a edição tá muito bonita, porque entre os textos tem essas páginas em verde. Deixa eu arrumar aqui. Todos os textos são muito bons. E ele é um livro bem legal para quem estuda alguma coisa da área, mas ele também é muito acessível. Então, caso, mesmo que você não seja um estudante ou alguém que trabalhe nessa área específica, mas se interesse pela discussão sobre a cultura, ele é um livro super gostoso de ler. Ele não é, sabe, livro acadêmico chato. E muito pelo contrário, ele é um livro que me parece trazer discussão de uma maneira bem mais leve e não sem menos conteúdo e não sem menos profundidade, mas de uma maneira que agrega muito mais, porque você meio que convida mais gente para participar disso. Eu acho que é muito legal do canal do YouTube deles também por causa disso, né? Porque tá ali acessível para todo mundo ver em trechos pequenos e, enfim, eu acho isso muito legal. A editora Arquipélago publicou também outros 2 volumes dessa série, que são Pensar o Contemporâneo e Pensar a Filosofia, caso interesse alguém. E é isso, pessoal. Se alguém quiser saber alguma coisa mais específica sobre o livro, é só deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.